isso que não dá para jogar ele no Google Tradutor. Por isso que a gente precisa que alguém realmente, que um tradutor coloque a mão naquele livro e ele faça a adaptação daquele livro para a linguagem aonde ele será publicado, né? A gente já trabalhou com livro que foi sim traduzido, tá lá, tá para ser vendido na Amazon Internacional e tudo mais, e ele foi traduzido, né? Ele foi trabalhado, ele foi traduzido e ele teve essa adaptação cultural, essa localização para que as pessoas daquele determinado local, quando receberem aquele livro em casa, elas olhem e identifiquem a linguagem que elas estão acostumadas a ler, né, Jeff? Exatamente, né? A gente conta com profissionais, né? Nós temos um professor de idiomas que trabalha aqui em parceria com a editora justamente para adaptar, né? Não somente para o idioma nativo, mas também para resolver questões de gírias, de expressões, sem perder a autoralidade do escritor, né? A gente teve esse caso do livro que foi traduzido, inclusive no ano passado a gente trouxe o professor aqui para a live da editora e ele explicou uma série de termos, né? Então, depois, se você quiser entender um pouquinho mais de como é que funciona esse jogo da tradução, é importante que você dê uma pesquisada aqui nos conteúdos da editora, no canal do YouTube, @editoranpe, para que você possa buscar essa live aí, que também foi uma live muito bacana para a gente, né? Sobre essa questão da tradução, por que não usar tradutores, né? A Gisele falou da questão do Google Tradutor. Ah, mas hoje tem a inteligência artificial que traduz. Você pode até ter a tradução por inteligência artificial, mas entenda de uma vez por todas que as ferramentas de tradução, elas até podem traduzir muito mais rápido que um tradutor, mas não existe essa adaptação cultural. Ela vai traduzir de A para B, né? Entenda que a ferramenta que você vai utilizar para traduzir, ela não consegue, por exemplo, entender que aqui no Brasil se fala guri, menino, piá, né? E tudo está, quando se fala, está falando de menino, né? Guria, enfim. Tu imagina que um escritor do Rio Grande do Sul usa uma guria, o outro lá no Nordeste chama de rapaz, enfim, são, né, o próprio Brasil tem uma série de termos, gírias que muda de região para região. Daí tu coloca isso num tradutor, né, numa ferramenta de tradução, seja ela do Google Tradutor, e algo que acaba acontecendo. A própria ferramenta de tradução não sabe identificar o que é. E aí, por isso que é tão importante você ter um professor, ou um profissional, melhor dizendo, de tradução. Por quê? Porque ele vai adaptar as gírias, as expressões, vai ditar o ritmo do texto para que não perca a autoralidade do escritor, para que não perca a mensagem do escritor, né? Porque, pensa bem, né? Um inglês lendo um texto que um gaúcho escreveu e um texto que um escritor nordestino escreveu. O jogo de cintura dessa adaptação cultural tem que ser feito por uma pessoa. Porque você não pode perder a mensagem, você não pode perder a emoção, você não pode fazer com que o seu livro seja lido por um inglês da Inglaterra, britânico, né? De maneira muito mecânica, né? Isso vai fazer com o quê? Além de não fazer muito sentido para ele, vai se tornar talvez uma leitura muito chata. Então, entenda de uma vez por todas que você precisa preservar a essência da sua escrita, mas não pode esquecer que a adaptação de linguagem para o leitor que vai lá fora sinta que o livro tenha sido escrito por uma pessoa e não por uma ferramenta de tradução, né, Gisele? Exatamente, né? E pense assim, ó, quem é que gosta de pegar um livro,
e a gente está falando aqui de português, né? De português brasileiro, no caso. Quem é que gosta de pegar um livro cheio de erro? Cheio de erro de português, que foi mal revisado, que foi mal escrito. Quando a gente só pega o nosso material aqui que está em português, joga numa ferramenta de tradução e publica sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhum tipo de localização, como a gente falou, essa é a impressão que os leitores lá de fora vão ter, que é um livro mal escrito, escrito de qualquer coisa, é um livro mal traduzido. E aí isso vai fazer com quê? Com que eles podem até comprar o teu livro, mas eles vão ler e eles vão ver, como eu já vi em muito livro que foi trazido de fora para o Brasil, que foi traduzido não sei como, porque eu vou dizer porque não é serviço nosso, então a gente não tem como dizer como exatamente aquilo foi feito, mas que quando você vai ler nas avaliações, você olha lá e a avaliação está lá. Gente, mal traduzido esse livro, não tem nada a ver com nada, as expressões não fazem sentido, o que está escrito ali não faz sentido. Então pense que se você pegar o seu livro em português, jogar numa ferramenta de tradução e só imprimir, e só mandar imprimir lá para fora e ofertar isso lá para fora, gente, a avaliação vai ser a mesma, né? O livro foi mal traduzido, as expressões não fazem sentido.